Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? Eu não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo, mas eu fiz esse vídeo para você aprender a respeito das coisas que são de Deus. Quero falar para vocês hoje a respeito de Apocalipse, capítulo 13, no versículo 14 e 17. Diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas dizem o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem as frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto a vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Nós já discorremos algumas vezes em nossa transmissão a respeito desse assunto. Mas convém a gente reportar-nos novamente a este assunto para falarmos da situação não só da igreja, mas como você fala igreja, você fala da sua pessoa, de você mesmo, como igreja, dentro da sua instituição religiosa, de como que você age, de como que você pensa. Você precisa, é necessário que você se situa-se nesse plano profético de Deus, para saber se você realmente vai participar do arrebatamento ou não. A igreja de Laodiceia, ela vai ficar, ela não participará do arrebatamento. E isso é preocupante, porque nós precisamos entender o porquê que nós estamos aqui. Nós precisamos nos humilharmos na presença do Senhor, entendermos esta razão maravilhosa de servirmos a Jesus e não servirmos a uma instituição religiosa com seus dogmas, com seus preceitos, com sua forma de cultuar a Deus. Deus, Ele quer que nós o conheçamos, nós precisamos conhecer Ele para podermos amar Ele e que Ele possa ser introduzido dentro de nós, para que Ele para que Ele possa fazer parte das nossas vidas. Na verdade, essa igreja de Laodiceia é a última igreja, ou melhor, a última dispensação, o último período da igreja na face dessa terra. Então, quando nós falamos que é a igreja dos últimos dias, essa palavra Laodiceia significa direitos do homem. Então, hoje nós vivemos no mundo os direitos do homem. O homem tem direito em tudo. O homem tem direito de ser mulher e a mulher tem direito de ser homem. O direito, existe o direito de propriedade, existe o direito de você ir e vir, existe o direito de você respirar, existe o direito do aborto, o direito de não aborto. Então, os direitos é que regem o mundo nesse último período da igreja na face dessa terra. Então, a igreja de Laodiceia, ela representa exatamente isso. Quando nós consideramos que a igreja de Laodiceia, que ela representa profeticamente a situação de alguns irmãos, ou de nós como irmãos, em determinada igreja, nós percebemos que talvez o melhor exemplo para descrever isso seria descrever o nosso tempo de hoje, como nós estamos vivendo dentro da nossa igreja, como nós estamos vivendo como pessoas, como cristãos e como reflexo de Jesus entre as pessoas, se é que nós refletimos Jesus. Então, eu tive, como vocês sabem, eu sou advogado e tive nós temos muitas situações dentro do escritório como um todo. E geralmente as pessoas me procuram por ser cristãos e elas querem, a palavra litigar, significa brigar ou concorrer para um determinado propósito. Então ela vem procurar um litígio. Quando entra no escritório de advocacia, ela vem propor uma ação contra determinada pessoa, ou contra a empresa, ou contra banco, enfim. Elas querem ver o seu direito resolvido. O mais interessante que eu vejo nessa história toda,
que o cristão, ele não traduz a luz de Jesus. Por que ele não traduz essa luz? Porque ele está interessado em seus direitos. Novamente, nós vemos os direitos dos homens. Significa a Laodiceia agindo sempre. Não que eu falo que você não tem que procurar os seus direitos. Claro que não. Cada um tem que procurar os seus direitos. Afinal de contas, nós vivemos num mundo de direitos, mas também de deveres. Mas eu fico assim triste quando eu vejo uma pessoa que está em determinada religião ou que ela está em determinada seita religiosa. Ela professa tanta sua fé, ela levanta tanta placa da sua igreja, ela faz de tudo para que esta igreja seja afamada, aclamada e que esta igreja que ela serve é a única certa e verdadeira. Mas na verdade, quando Jesus estava aqui na terra, ele falava assim: se você é o cumpridor da lei, você tem que cumprir ela na sua integralidade e não só uma parte. As pessoas que dizem ser cristãs e devotas das suas religiões, muitas vezes, e a maioria delas, eu creio que 99% das pessoas, elas não cumprem o pacto que elas tiveram dentro da sua própria instituição religiosa. Né? Vamos falar, não vamos citar nomes, mas vamos falar a igreja que guarda um determinado dia da semana. Essa igreja, ela afirma categoricamente e fala assim que todos aqueles que guardam aquele dia da semana vão para o céu. Aqueles que não guardam irão para o inferno. Mas a grande maioria deles não guardam. Então só está na descrição institucional da sua seita religiosa. Então isso não é só pertence a essa, mas também a várias e várias outras. Né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Então a pessoa, ela diz que não pode, mas ela faz. Ela não é sincera com a sua igreja, ela não é sincera com a sua instituição, não é sincera com o Senhor, não é sincera com ela mesma. Ela se torna uma pessoa mentirosa. Então, o problema das seitas religiosas está aí. Elas colocam uma carga tão pesada que as pessoas não conseguem seguir. Então, há um texto lá no livro de Crônicas, bem interessante para falar a respeito desse assunto. Diz assim, segundo Crônicas, no capítulo 20, 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Nesse texto, o rei Josafá apregoou um jejum em todo o Judá, para que as pessoas pedissem misericórdia a Deus, para que Deus livrasse ela daquele grande exército que vinha contra eles. Veja que o Espírito não veio sobre o rei Josafá, mas sobre a congregação. E quem era Jaziel para que fosse usado por Deus? Certamente uma pessoa comum, um qualquer no meio da multidão. Mas Deus escolheu este homem para falar com o rei Josafá e toda Judá. Uma pessoa fora deste tabernáculo. Também não sabemos sobre os nossos os dons, sobre os ministérios que nos rodeiam, né? Mas as congregações dizem que é necessário cursar uma faculdade, fazer um determinado curso. Eu não estou falando que isso é errado, falando que isso é certo, tem que fazer mesmo. Você tem que estudar a palavra. Mas eu quero dizer para você, se você conhecer quem é Jesus, ele vai te ensinar, o Espírito Santo vai te ensinar, vai falar através de você a respeito de muitas coisas e grandes coisas maravilhosas que jamais chegou ao coração do homem, assim como aconteceu com Pedro lá no passado. Pedro era um camarada que não tinha estudo algum, e na primeira pregação dele, ele falou em diversas línguas, né? E converteu mais de 3.000 almas para Cristo. Então, Paulo, por sua vez, após Jesus se revelar a ele, esse Paulo que eu estou falando, ele mesmo sendo conhecedor profundo
de toda a Torá, porque na verdade Paulo ele era eu vou falar assim em termos jurídicos hoje, ele era como se fosse um advogado. Ele conhecia muito as leis na ponta da sua língua. A lei mosaica estava na ponta da língua de Paulo, porque Paulo era conhecedor inigualável dessas leis. Mas quando Jesus chegou na presença dele, aquela luz, quando ele estava dirigindo-se para matar os cristãos, Paulo caiu no chão, e aquela luz começou a falar assim para Paulo: Paulo, Paulo, por que você me persegue? E Paulo levanta a cabeça assim, fala assim: Senhor, quem és tu para que eu persiga? Daí aquela luz fala: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Foi naquele momento que Paulo se converteu. Então, Paulo mesmo, depois que ele conheceu isso, lá em Colossenses, ele falou assim: Cristo, ele colocou todo o seu entendimento em vasos de barros. Todo o seu tesouro e sabedoria e do conhecimento estão ocultos dentro. Quer dizer, você precisa buscar diligentemente e conhecer a Cristo. As denominações desse nosso tempo erram em tantas, mas em tantas coisas que é inevitável, é impossível falar sobre todos esses erros. Por quê? Porque querem conhecer apenas a si mesmos. Por isso que tem várias religiões. E é notável, se você for na católica, os padres vão dizer: só a igreja católica salva. Se você for na batista, a batista fala assim: só a batista salva. Se você for nos adventistas, os adventistas vão falar: só os adventistas salva. Congregação cristã, mesma coisa, e etc, 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 etc. Eles pegaram Jesus e esmiuçaram. Por isso que eu falo para vocês que a igreja ela está tão assim rica e abastada com seus conhecimentos, que simplesmente desprezaram Jesus e começaram a pregar as suas placas, as suas doutrinas, as suas formas litúrgicas de adquirir conhecimento de Deus. Se compararmos a realidade bíblica dos ministérios, lá de Jesus, lá dos primórdios, o que é feito hoje, nós veremos que algo está muito errado. Está muito errado. Aquilo que Jesus ensinou não está sendo ensinado. Muito pelo contrário, está sendo distorcido. Por isso que é importante você conhecer a Deus. Eu falo até sobre o curso de teologia, mas a teologia em si ensina você a conhecer a Deus. Então, você quer conhecer quem é Jesus, então estude, procure estudar, procure conhecer. Mas não vai procurar um curso teológico de uma religião qualquer. Procura um curso teológico laico, entendeu? Porque ali você vai entender os significados e o Espírito Santo vai conduzir você a entender quem é Jesus sem os sentimentos doutrinários de cada seita religiosa. Você estará livre para ter os seus próprios conhecimentos, conceitos, através do Espírito Santo. Jesus ele falou assim, a palavra do Senhor falou lá em Apocalipse, que esta igreja de hoje, essa igreja moderna, ela é pobre, cega e nua, sem roupas. Laodiceia, naquela época, era uma igreja, ela pertencia a uma cidade muito rica, muito influente, tinha quase tudo. Ela não necessitava de nada, porque a igreja era rica. A cidade daquela região, a cidade de Laodiceia, ela produzia tecidos de lã negra, que eram muito raros e famosos. Então, ela também produzia um certo tipo de medicamento, que era o colírio, que colocasse nos olhos. E ele tinha muita riqueza, então Deus pegou esses conceitos da igreja de Laodiceia e começou a falar sobre a igreja de hoje. É interessante que esse exemplo de Laodiceia, em nossos dias, se você ver a situação real das instituições religiosas, ela se encaixa muito bem.
Olha só a pobreza, né? A palavra do Senhor fala lá em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se um e amar o outro. Há de se devotar a um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Lá no Velho Testamento havia um Deus chamado Baal. Esse Deus, ele era o Deus da propriedade, era o Deus da riqueza. E esse Deus, ele ficava junto com o tal de uma deusa chamada Aserá, que é a deusa do sexo, dos prazeres carnais, enfim. Os dois andavam juntos na situação carnal das instituições religiosas da época. Hoje, quando você vê, eu vejo isso com tristeza, que na verdade as igrejas elas estão pregando dinheiro, estão pregando a Baal e não estão pregando a Cristo. Quando você entrar numa instituição religiosa e ela começar a ter pelo menos 1 hora, 2 horas só falando em dinheiro, cai fora. Isso aí é adoração a Baal, adoração às coisas desta vida. Não estou falando assim que a igreja, você como igreja, não pode ser próspero e rico. Na verdade, Deus vai te dar esse benefício. Porque a palavra de Deus fala assim, 100 vezes nessa terra e por vir a eternidade, se você o quê? Conhecer quem é Jesus. A fé, querido, você não pode simplesmente colocar sua mente, seus ideais, nesta terra, nas coisas desta vida e procurar somente as coisas dessa vida. Nós precisamos procurar aquilo que vem do alto. O sobrenatural, aquilo que é invisível, aquilo que é de Deus. Por isso que essa igreja, de ser tão rica, mas ela é pobre, porque ela não tem esse conhecimento de Deus. Ela não tem. Quando eu digo essas coisas, eu não estou criticando, não estou criticando denominações religiosas. Eu acho até interessante você participar de alguma denominação religiosa. Mas eu quero que você entenda que o dinheiro não é tudo. Deus vai te dar na medida que você tiver fé nele. Mas teu coração não pode estar no Baal. Porque se teu coração estiver na riqueza, você estará cultuando Baal e não a Jesus. Se o teu coração estiver ligado a Cristo, nada vai te fazer falta. Deus vai realizar um milagre na sua vida. A igreja ela também é cega, e é uma das características da igreja de Laodiceia, essa cegueira absurda. Diz lá em Daniel capítulo 12, versículo 10. Muitos serão purificados, muitos serão embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Eu comecei a falar para vocês que tem muitos religiosos que vêm me procurar, história de advocacia, e uma dessas famílias veio e disse assim, porque o meu vizinho está me perturbando, porque está difícil a situação, mas eu preciso fazer alguma coisa. Bom, quando eu fui lá ver para conhecer a história, quem que era? O vizinho do camarada era o irmão dele, irmão de sangue. Ambos pertenciam a uma determinada igreja. Eles frequentavam a igreja juntos. O camarada que era o maestro da igreja chegou para ele, tomando as dores do irmão, pegou uma faca e foi ameaçar ele na casa dele. A polícia foi lá, que era outro irmão da igreja, para apaziguar, e todo mundo no domingo à noite, estava lá na igreja com a maior cara de pau, dizendo que está adorando a Deus. Cegos, totalmente cegos. Não tem a luz de Jesus. As pessoas não se importam com ele. Não querem que Jesus seja o modelo. Muito pelo contrário, vem a mim. Vosso reino não, vem só a mim. Eu quero a minha bênção, eu quero isso. Estão orando lá, cada um está orando. Deus, me ajuda nessa causa. Deus, me ajuda nessa causa. Uma das causas que eu não peguei, porque eu fiquei enojado de ver que esse tipo de situações, pessoas com 30, 40 anos dentro da igreja, são meninos na fé e são cegos.
E não só são esse tipo de gente, não. Tem muitas outras histórias terríveis, complicadas. A mentira vem do púlpito e as pessoas ficam extremamente escuras, cegas. Como pode um cego dirigir outro cego? Será que ambos não cairão no abismo? Então, essas coisas que não dá para entender da igreja de Laodiceia, diz que enxerga tudo, mas não enxerga nada. A nudez, está escrito lá em Coríntios 5, capítulo 5, versículo 2, é por isto, nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. A vestimenta aqui fala, querido, de algo que você tem que pedir continuamente a Deus. A primeira coisa que você tem que entender é que você é pobre e miserável. E quando você compreende isso, você vai pedir para Deus misericórdia. Senhor, me perdoa, porque eu não sou digno de estar na tua presença, falar das suas coisas, cultuar o seu nome, louvar ao Senhor, tocar instrumentos. Eu não sou digno porque eu sou miserável. Jesus contou, certa ocasião, de duas pessoas que estavam no templo. Um delas era fariseu e o outro era um publicano. O publicano, na verdade, era uma espécie de um funcionário público que ele cobrava impostos. E os judeus odiavam esse tipo de pessoas. Mas, diante daquele culto, o fariseu, que era o santarrão, que para ele está tudo certo com ele, porque ele está indo na igreja, ele orou assim: ó Deus, tremendo, como eu sou bom, porque eu dou meu dízimo, dou minhas ofertas, eu canto louvores, eu estou aqui na igreja sempre, e eu não sou que nem esse publicano chato que está do meu lado, não, eu sou o cara. E daí o publicano ali do lado falou: Senhor, eu sou um miserável, eu sou pobre, eu sou cego, eu sou nu. Quer dizer, ele viu tudo aquilo que estava descrito na igreja de Laodiceia, que ele era um miserável, que ele não era digno de estar ali, ou muito menos abrir sua boca. Ele se arrependeu. Jesus falou assim: qual desses que se arrependeu? Aquele que viu tudo isso em suas vidas, se arrependeu, e essa oração chegou ao céu. A oração do fariseu não. Porque as pessoas pensam que estão tudo certo, está tudo bem. Querem ir na igreja para fazer apenas cumprir o seu, né, a sua cota. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós o cultuamos 24 horas por dia. E Ele quer que nós saibamos também que nós somos errados, que nós somos pecadores, que nós pecamos, que nós erramos. Quando você entende que você é um nada, aí o Senhor começa a te levantar. Mas enquanto que você pensa que você é alguma coisa, você está nu, você não tem a veste de salvação. Porque a veste de salvação vem pelo arrependimento. E quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, daquilo que ela fez, Deus esquece e coloca nela o quê? Vestimentas. Que vai te levar ao céu. Então, quando nós entendemos todas essas coisas, quando nós entendemos, examinamos essas cartas, essa dispensação dada às igrejas, nós entendemos que estamos vivendo realmente nos finais dos tempos. Por isso que eu digo para você, igreja, arrependa-te. Volte para o Senhor enquanto há tempo. Porque se você ficar aqui, quando vier o arrebatamento, se você ficar aqui, você não completará a sua missão. E você vai sofrer muito, porque o Senhor fala assim, é para comprar. Hoje nós vivemos o momento da graça, que é de graça. Quando você aceita Jesus como Salvador e não a religião, e não aceita, e não uma teologia ou um dogma qualquer, mas você aceita Jesus, e o aceitar Jesus está aqui no coração, não é ali nos aparatos religiosos, não. É dentro do seu quarto quietinho assim, eu aceito a ti como Salvador. Aí Deus começa a operar na tua vida.
Daí você vai ser o quê? Mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sem denominação, sem ordem, sem nada. O Senhor será o teu Deus. Amém, querido? Você entendeu? Quem é você então? Você quer ser Laodiceia ou você quer ser Filadélfia? Filadélfia é a igreja que vai subir. A palavra de Deus fala assim que Filadélfia é a igreja que pegou a palavra e guardou em seu coração. A palavra foi guardada no coração. Daí Deus falou assim: assim como você guardou a minha palavra no seu coração, eu também guardarei você daquilo que vier ou que virá sobre este mundo. Quer você acredite ou não, isso vai acontecer. Se você não acredita no arrebatamento, querido, vai acontecer e você vai se lembrar dessa palavra que eu estou te falando. Vai acontecer. É só você ver as notícias. É só você ver aquilo que está acontecendo no mundo. Está acontecendo algo no mundo. Prepara-te, igreja. Eu não estou falando igreja, instituição, estou falando você. Prepara-te, prepara-te, porque Jesus está voltando. Amém? Tenha uma semana de vitória. Tenha uma semana de paz. Shalom.